Para em breve. Tá, então, pessoal, vocês lembram que tem um drive lá do cursinho, né? is.gd barra Herbert 2020. Lá no drive já tá aqui essa aula que eu montei, beleza? No caso aqui, são exercícios, basicamente. Eu... Opa, peraí. Eu acabei dando o MUV para vocês, eu não sei se ficou claro. Para mim é muito estranho esse esquema de videoaula assim. Então, a minha ideia é passar MUV de novo assim com vocês de uma maneira mais devagar, ver junto tudo isso. E aí vocês vão tirando dúvida, aproveitem que só tem vocês aí, tirem muitas dúvidas. Vocês chegaram a ver a aula de movimento uniformemente variado? Deram uma olhadinha nos vídeos? Sim, da hora. Sim, também. Tá, massa. E aí, vocês entenderam o que que é aceleração? O que que é esse bicho aí? Sim. Oh, caramba. Tá, então legal. Vamos. Quem não assistiu, depois dá uma olhada lá. Aqui, cadê vocês? Miguel. Opa, boa tarde, Miguel. Seja bem-vindo. Tá, então aqui, ó, esse primeiro exercício, ele fala, dado que a velocidade zero é zero, o espaço inicial é zero e a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, crie uma tabela para a velocidade de uma das posições e, em seguida, desenhe os gráficos. Tá. É, tá. Era para ter feito os exercícios que eu passei ontem? Será que são esses aqui? Eu acho que são esses aqui que eu postei ontem à noite. Não precisava ter feito, não. A gente vai fazer agora. Talvez fique alguns para vocês fazerem em casa, mas no Classroom tem lá alguns que é para vocês fazerem de atividade, né? De tipo um questionáriozinho. Tá, então, galera, cria uma tabela para velocidade e para posição. Então, quando o tempo é zero, quem que é meu espaço? Meu espaço é zero também, né? O espaço inicial. Quando o tempo é zero, quanto que vale minha velocidade? Vale zero. Ah, legal. Quando o tempo é um segundo, quanto que vale a minha velocidade aqui? Ela vai valer, né? No caso, vamos pensar na posição. Se a velocidade é zero, então ele não vai andar. Minha posição continua sendo zero. No caso da velocidade, ela passa a ser um, beleza? Porque ela aumentou 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a cada segundo, ela vai aumentar 1 metro por segundo. Beleza? Então, aqui, agora minha posição vai andar 1 metro por segundo. Então, no próximo segundo, eu vou estar na posição um. No tempo 2 aqui, minha velocidade agora vai virar 2 porque passou um segundo, então ela passa mais 1 metro por segundo. Então, opa, galera, desculpa. A aceleração é 3, né? Não é um. Eu que tô loucão aqui, ó. Tá. Então, no tempo um, minha velocidade era zero, minha posição vai ser zero, tá certo? Só que ela aumenta 3 metros por segundo. Então, vai aumentar aqui, ó, 3 metros por segundo. Agora, minha posição, ela passou um segundo, então ela andou 3 metros, que era a minha velocidade, 3 metros por segundo. Então, no instante 2. Porém, minha velocidade agora aumenta mais 3 metros por segundo. Então, ela vai virar 6 metros por segundo aqui no tempo 2.
Então, passado mais um segundo aqui, minha posição vai aumentar 6 metros, que aumenta 6 metros por segundo. E minha velocidade aumenta 3 metros por segundo, então vai virar 9 metros por segundo. Beleza? Deu para entender como que funciona? Que a velocidade vai aumentando e aí o quanto eu vou deslocando vai aumentando também cada vez mais, né? Quanto mais rápido eu tô, maior é o espaço que eu vou percorrer. Então, ó, como que ficaria o gráfico aqui, ó? Se eu fizer um gráfico da velocidade pelo tempo, estava aqui no 0, 0, aqui foi para 1, aqui para o 3. Aí esse aqui foi pro 6, então quase dobrou aqui, né? Esse carinha aqui foi pro 2. E assim vai. De qualquer maneira, isso aqui vai dar uma reta. Então, quando esse aqui está no 3, ele está aqui no 9. Beleza? Isso aqui vai dar uma reta. Se a gente lembrar, uma reta, agora uma da matemática, vou até fazer de uma cor mais para vocês, ó. Uma reta representa uma equação do primeiro grau, certo? Então, uma equação do primeiro grau, aqui no caso, ó, V igual a V0 mais AT. Isso aqui, vocês vão ver aí mais para frente do curso, talvez alguns já viram, que é a equação de uma reta, beleza? Então, legal, faz sentido. Assim como quando a gente viu o movimento uniforme, né? O S igual a S0 mais VT, o sorvetão, isso aqui também dá uma equação de uma reta. Olha como é parecido, tá vendo? Ó? Isso aqui também é uma equação do primeiro grau. Então a ideia que eu quero que vocês peguem é essa. O que vai fazer a velocidade mudar é a aceleração. A aceleração é exatamente a variação da velocidade pelo tempo, beleza? Então isso é importante, que ela vai fazer a velocidade mudar, a velocidade mudando vai ficar mudando também o meu deslocamento, né? Quanto maior a velocidade, mais eu vou deslocar de um segundo para o outro. Beleza? Essa parte tá claro para vocês isso na teoria, sim? Falando nem nos exercícios, mas de entender o significado mesmo. Opa, aqui é um, na verdade. Então, ó, esse gráfico aqui de posição, ele vai ser uma parábola, beleza? É uma equação de segundo grau, porque quanto mais para frente eu estou no tempo, mais rápido vai mudar a minha velocidade. Então, essa equação aqui, né, que seria o sorvetão, a equação que relaciona aqui o espaço com o tempo, ela é uma equação de segundo grau. O t está elevado ao quadrado, tá vendo? Ó? Isso aqui seria o grau da minha equação, né? Ó. T está ao quadrado, então é segundo grau. O t está à primeira, então é primeiro grau. Beleza, galera, esse exercício? Pode falar no microfone, pode falar no chat, falam comigo aí. Tá.
Esse aqui acho que era mais tranquilinho. É só para ver se entender aí. Mas então vamos lá. Tá. Essa aqui é importante. Ó, presta atenção aí, ó. Um móvel tem a sua função horária de deslocamento, ou seja, do espaço, dada por S igual a 5t ao quadrado. Assinale a alternativa que indica a velocidade inicial e a aceleração desse móvel, respectivamente. Tá, vamos lá então. Eu tinha três equações, certo? No movimento uniformemente variado, ou seja, quando eu tenho aceleração. Então, vou fazer uma revisãozinha aqui, ó. Se a minha aceleração é diferente de zero, se eu tenho aceleração, implica que eu estou no movimento uniformemente variado. Ou seja, minha velocidade ela não é mais constante. Agora ela está variando. E a aceleração vai ser justamente a variação dessa velocidade pelo tempo. É o quão rápido você muda de velocidade. Seja para cima, seja para baixo, né? E aí daqui saem três equações. Tem o V, que é igual a V0 mais AT, que é o vovô AT, o sorvetão, e o Torricelli, que é o V quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A delta S. Depois vocês veem lá o vídeo, tem umas dicas legais para vocês decorarem. Achei que tinha alguém entrando. Para vocês decorarem cada formulinha, beleza? Tem um jeitinho bem fácil. Aí, o que a gente tem que pensar que é o seguinte: isso aqui é uma função horária do deslocamento, ou seja, uma função horária da posição. Qual dessas três aqui vocês acham que é uma função horária da posição, do deslocamento? Eita, se ela é uma função horária da posição, então ela vai ter que ter a posição ali do lado esquerdo, né? E se é horária, ela depende do tempo. Então, ó, vamos por eliminação. Pode ser essa daqui do Torricelli? Essa primeira aqui? Em outras palavras, ela é uma função horária, uma equação horária? Ela depende do tempo? Não, né? Ó, não tem tempo aqui. Essa aqui de cima, ela tem tempo. Legal. Então ela é uma função horária. Porém, ela é do deslocamento? Não, né? Ela é uma função horária da velocidade. Então, essa aqui, o sorvetão, ela que é a minha função horária do deslocamento. Então, se eu escrever ela aqui, ó, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Beleza. E vou escrever a outra que eu tenho aqui, ó. S igual a 5 mais t ao quadrado. Bem-vindo aí, Matheus. Fica à vontade. E aí, ó, então olha para uma, olha para outra e me diz quem é o espaço inicial? Quanto vale o espaço inicial? Alguém arrisca aí a dizer? Não faz ideia? Tá, eu vou escrever aqui então de uma forma que vai ficar até fácil demais.
Pensando como não facilitar tanto. Tá, ó, pensa assim. A minha equação, ela é composta de três termos, né? Um que é o S0, que seria o termo independente, o V0 que multiplica o T aqui, ó, e o termo que multiplica o T ao quadrado. Então, isso aqui, eu tenho um termo independente, tenho que ter aqui, ó, um V0T, e tenho aqui um termo que multiplica o T ao quadrado, certo? Quanto que é, então, o S0? O espaço inicial. Opa, aqui não tem S0, né? Desenhar uma matinha aqui, ó, para fingir que era proposital. E aí, alguém arrisca dizer quanto que vale o espaço inicial? Vocês estão acompanhando, galera? Ou só ninguém quer falar? Tá, o Cauê, tô vendo que você responde, mas Laís achou. Tá. Então, ó, vamos lá. O que que a gente vai fazer aqui, ó, é comparação, ó. Qual que é o termo aqui que tá sozinho, que não tem o t multiplicando? É o 5, não é? Então, ó, o S0 é os 5 metros. E a velocidade inicial? Quanto que vale a velocidade inicial? Tem algum termo aqui que multiplique o t sem estar ao quadrado? Não, né? Então, quanto que vale a velocidade inicial para sumir ela e o v quadrado? O L e o t, né? Já que sumiu o vt, quanto que varia então? Ninguém? O V0, então, ele vale zero, ó. Porque se eu faço aqui, ó, zero vezes t, isso aqui some, né? Isso aqui dá zero. Beleza? Então, o V0, ele é zero. E a aceleração? E aí, galera, quanto que vale a aceleração? Zero também? Não. Ó, que agora eu tenho que fazer o seguinte: quem está multiplicando aqui o t? Quando não tem nada, é um. E aqui, quem multiplica o t é a sobre 2. Então, na verdade, ó, a sobre 2 é igual a um. Então, o 2 está dividindo, eu passo para cá multiplicando, né? A aceleração, então, é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Depois me lembrem de compartilhar com vocês um gráfico que eu tenho, que eu fiz do ano passado, mas ainda não mudou muita coisa, só um ano, da estatística do que cai mais no Cutuca e no ETCAP. É interessante. E assim, essa parte de movimento uniformemente variado, ela é mais difícil, né, que o movimento uniforme, e ela não vai cair tanto. Então a gente pode dar uma relaxada nela. Assim, né, relaxada na questão de fazer vários exercícios ao longo do ano, não precisa tanto assim, entendeu? A gente pode só estudar e aí mais perto da prova dar uma revisadinha, mas eu acredito que não cai muita coisa a respeito disso. Esse aí que vocês entenderam, foi de boa. Entenderam, galera? Mais ou menos. Entendeu algumas partes? Sim. Tá. A ideia desse é a gente comparar mesmo.
Né, ó, o sorvetão com a equação que ele me deu aqui, ó. Então, S igual 5 mais. Como não tem nada, eu vou pôr um zero, tá vendo, ó? T ao quadrado. E aí ele me pergunta exatamente isso, ó. Quem que é o S0? O S0 é 5. Quem que é o V0? O V0 é zero. Quem que é a aceleração? Aqui, né, no caso, aceleração sobre 2. É o que tiver aqui, né? Que, como não tem nada, a gente fala que é 1. Beleza? Aproveita para falar, pô. Aproveita, ó, que tem pouca gente na sala, dá para tirar as dúvidas bem tiradinho. Tá, vamos pegar mais um aqui então, ó. A velocidade varia com o tempo? Varia. No movimento uniformemente acelerado, ela varia. No movimento uniforme, não, né? Mas ela vai variar aqui, ó, tá vendo? Ó? Quanto maior o tempo, maior vai ser a minha velocidade do lado de cá, né? Esse termo só vai aumentando. Beleza? A menos que a aceleração seja negativa. Que aí seria o caso de eu estar freando. Ah, a gente vai ver isso também, já como que chama cada movimento. Se você tem a velocidade zero e o tempo 5. Aqui no caso, você fala se o V0 for zero e o tempo for 5, depende da aceleração, né? Vamos pegar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, em um segundo, a velocidade vai variar aqui, né? Ó, vai dar 2 vezes 1, 2. Se a velocidade inicial é zero, então agora a velocidade passa a ser 2. Certo? Isso, essa aqui é a equação, você troca o tempo nela, que aí você vai encontrar a velocidade que você está naquele tempo. Ó, vamos ver mais um aqui, ó. Um móvel desloca-se com velocidade inicial de 20 metros por segundo, quando inicia um processo de frenagem, com uma desaceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Determine o tempo necessário para que esse móvel inverta o sentido do seu movimento. Tá, então, ó, vamos anotar os dados. Vocês entenderam? Então, ó, ele está vindo aqui a 20 metros por segundo. De repente, ele vai começar a sofrer uma aceleração, então a tentar andar de ré, né? Vai acelerar para o outro lado, e ele quer saber o tempo que isso vai demorar para acontecer. Então, a pergunta mais importante que tem aqui atrás é o seguinte: quando no momento em que ele vai inverter o movimento, né? Que aqui inverte o sentido do movimento. O que está acontecendo com a velocidade? Quanto vale a velocidade? 2,5? Não. Um pouquinho antes, sim. Eu acho que você pegou o pensamento certo. Um pouquinho antes ele vale 2,5. Mas exatamente no momento em que ele inverte o movimento, ele para, né? Você joga uma pedra para o alto, a pedra sobe, para e depois cai. E por mais que isso aqui dure muito pouco tempo, ela aqui no alto, mas ela vai, nesse momento, ter sua velocidade igual a zero. Ela vai parar para depois inverter o movimento. Então aqui eu tenho que achar o tempo que demora para a velocidade ser zero. Aí, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar as fórmulas aqui, ó.
estou no movimento uniformemente variado, certo? E, então, lembrar as fórmulas vai ser o mais de boa. Tem tem lá no site, né, no o vídeo aula, mas ó, vovô ateu, certo? O Torricelli, vi vovó mais dois anões num triângulo sexual. E o sorvetão nem precisava de besteira, né? Mas quem for até lá no vídeo vai ver que tem uma manha também, que eu não vou ensinar, não. Beleza? Então faz o seguinte, ó, olha para essas três fórmulas e vê qual se encaixa no nosso exercício, qual que a gente tem os dados suficientes para resolver o que eu estou querendo resolver. Beleza? Só um minutinho, galera, eu vou buscar o carregador ali, já vem. Já resolveram? E aí, qual dessas três fórmulas a gente vai usar? A segunda? Então, o problema da segunda, ó, é que eu tenho o delta S aqui, tá vendo, ó? E esse delta S, eu não tô procurando ele, e ele também eu não tenho nem tô procurando ele. Então, por exemplo, aqui, ó, essa terceira também, ó, eu não tenho o S, não tenho o S0 e não tô procurando eles também. Então é a primeira, isso aí, ó, porque eu tenho V, eu tenho V0, eu tenho aceleração, tô procurando tempo. Então, ó, tudo que a gente precisa. Então, é essa análise que vocês vão fazer sempre que for um exercício de movimento uniforme. Anota os dados, coloca as fórmulas num cantinho da prova e aí escolhe a fórmula que você precisa utilizar. Sempre dá certo, faz desse jeito que não tem erro. Então, aqui, ó, vou trocar, né, ó. V igual a V0 mais AT. Então, o V é 0, o V0 é 20, a aceleração é 2,5 e o tempo é justamente o que eu estou atrás. Então, vou passar o 2,5 daqui. Se ele estava subtraindo, ele vai vir para esse lado, somando, né? Vai ficar positivo. Então, isso é igual a 20. Então, o ΔT é igual a 20 sobre 2,5. Aqui, ó, eu vou fazer um macetinho aí para facilitar minha vida, ó. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Nossa, senhor, mas não tem que simplificar? Você vai multiplicar? Vou, ó, porque aí vai dar o quê? 40 dividido por 5, que é o dobro de 2,5. 40 dividido por 5 fica facinho da gente fazer aqui, né? Ó. Ou se lembrar da tabuada direto, 40 dividido por 5 é 8. 4 vezes 5. Oh, 8 vezes 5 dá 40. Então o tempo que vai demorar aí é justamente 8 segundos. Alternativa A. Beleza? Vocês entenderam essa? Por que que eu multipliquei por 2? Só para não ter que dividir por 2,5. Se dividir por 2,5, vai dar na mesma. É só que eu fiquei preguiça de fazer a conta mesmo da vírgula. É, ó, 20 dividido por 2,5, aumenta uma casa aqui, tira as vírgulas. 25 vezes 4 dá 100, então 25 vezes 8 dá o 200. Beleza? Você podia ter feito essa conta aqui também, dá na mesma. Beleza? É isso também, galera? Tá tranquilo? Vou indo pro próximo. Qualquer coisa, vocês param aí, pede para voltar. Ó, esse aqui é do Cotuca, que vocês adoram.
Tá, então vamos lá, ó. Uma moto desloca a partir do repouso. Então, o que que significa? Que ela partiu do repouso. Vamos ver se vocês estão em dia aí. Se ela partiu do repouso, significa que a velocidade dela valia zero. Isso. Então, repouso significa que V0 igual a zero. Em movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? Isso aqui, ó, movimento variado, com uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. A equação horária do movimento em questão será. Tá. Então, se eu quero equação horária, lembra lá no começo, ó, é o sorvetão. Eu nem vou escrever as outras, porque essa aqui a gente tem que lembrar que é equação horária mesmo. Tá, então como que ficaria desse movimento? Olha que fácil essa questão, gente. Quanto que vale o S0? Vou esperar vocês responderem. Quanto vale o S0? Vamos, meu povo, quanto que vale esse S0? Sem medo de errar. Zero, boa. Legal. E a velocidade inicial, a gente já escreveu lá em cima, também vale zero. Então a aceleração vale 20. Aí aqui, ó, zero eu não preciso representar na multiplicação, né? Então, ó, 20 sobre 2, 10t quadrado. Fácil ou não é fácil essa daí? Essa foi, né? Lembrou a equação, dava para acertar. Então, galera, isso é legal também. Quando cai no Cutuca movimento variado, ele não cai muito apelão as questões, não. Essa aqui acho que ela é mais apelona, ó. Até que não. Mas ela cai mais de boa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aproveitar. Mais um zoom aqui para ficar da hora. Ó, então essa aqui fala assim, né? O gráfico abaixo representa a velocidade de um móvel em função da variação do tempo. E aí ele pergunta se esse movimento é acelerado ou Bolsonaro. Opa, retardado. Então, vamos lá. O que é um movimento acelerado e um movimento retardado? O movimento acelerado, né, o próprio nome diz, o que acontece quando você acelera o carro? Quando você pisa no acelerador, o que acontece com a velocidade do carro? Ela aumenta, certo? Então, esse aqui, o movimento acelerado, ele sempre vai aumentar a velocidade, o módulo da velocidade. Ou seja, a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido. Ou seja, você está acelerando e andando para frente. Então, sua velocidade e aceleração tem o mesmo sentido. Ou você está acelerando para trás e andando para trás. Por exemplo, dando ré e pisando no acelerador. Porém, tem um movimento retardado que faz justamente o contrário. O movimento retardado diminui o módulo da aceleração. Então, pisou no freio, né? Você está andando para frente, pisa no freio, sua velocidade vai diminuir cada vez mais.
Ou você está andando de ré, começa a ir para frente, sua velocidade vai diminuir até parar. Depois que parar, ela passa a ser um outro tipo de movimento. Aí ela pode voltar a ser acelerado, beleza? Mas se você tem a sua velocidade num sentido e a direção, o modo da velocidade, caramba. Você tem a velocidade num sentido e a aceleração no outro, então ela vai ser retardada. Eu vou falar melhor de vetores, acho que vai ficar mais claro para vocês na próxima aula, nesse esquema de sentido. Tá, então uma coisa muito importante, isso aqui é legal vocês anotarem, hein, galera. Uma coisa muito importante é o seguinte: analisar gráfico. Analisar gráfico é fundamental, gente. Mais do que saber fazer conta, mais do que saber decorar fórmula. Então vamos lá. Esse gráfico é o movimento, certo? Então ele me dá aqui a velocidade em função do tempo. Esse movimento é acelerado ou é retardado? Acelerado. Por que que ele é acelerado? Vamos lá, vamos discutir um pouquinho. Porque a velocidade dele está aumentando, perfeito. Então, eu vou responder exatamente isso. Acelerado. Todo mundo consegue enxergar isso? Beleza? Todo mundo percebe isso, ninguém tem dúvida. Tá. Então, qual é a aceleração? Agora eu tenho que calcular. Então, a aceleração ela é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, a gente pode olhar, né? De novo, posso olhar esse ponto para esse, posso olhar desse primeiro para esse terceiro, posso olhar do segundo para o terceiro, tanto faz. Então, vamos pegar aqui do começo até o fim, beleza? Quanto que variou minha velocidade? Ó, eu saí do 20 e cheguei no 60. Então, isso aqui andou justamente 40, certo? 60 menos 20. Em quanto tempo eu demorei para fazer isso? Eu demorei para isso 4 segundos. Então, minha aceleração vai ser a variação da velocidade, 40, dividido pela variação do tempo, que é 4. Então, chego aí que minha aceleração é de 10. Aqui no caso é centímetros por segundo, né? Não é metros. Mas tudo bem, isso é só um detalhezinho da unidade. Centímetros por segundo ao quadrado. Beleza? Ficou dúvida, galera? Esse aqui foi tranquilo? Esse aqui é importante saber qual que é o movimento acelerado e qual que é o movimento retardado. Saber interpretar o gráfico. Então, se fosse um movimento retardado, como que ia ser o gráfico? Ia ser decrescente, né? Ia ser algo desse tipo aqui, ó. Beleza? Velocidade diminuindo. Tá tranquilo, galera? Fala comigo aí, que a gente tá no fim da aula já. Tá, então. Vou deixar isso aqui. Eu tenho que voltar aqui na aula. Essa foi mais difícil.
Tá, que parte? Quiser perguntar, aproveita. Aproveita o tempo que temos. Que eu vou dar aula agora às 4 horas para a galerinha do vestibular. Vamos voltar lá. Que parte que você não entendeu ou entendeu, mas tá digerindo? Beleza, então. Tá, show. É... Ah, depois vocês assistem no Class 1, então eu não preciso salvar isso aqui, não. Posso só fechar. Tá, eu não sei exatamente como funciona esse esquema do vídeo, então talvez eu apanhe para postar aí, salvar ele. Vamos ver se vocês vão ver ao vivo aqui comigo como funciona. Ó. Parar a apresentação. Oh, apresentação não, eu quero parar de filmar, né? Interromper gravação. Ou a gravação